Olá a todos, espero que este vídeo vos encontre a todos de boa saúde e em segurança. Antes de começar, gostava imenso de agradecer ao Projeto Win Music pelo convite e por esta fantástica iniciativa. Hoje vou falar um bocadinho sobre técnica e sobre exercícios de aquecimento que eu costumo fazer e falar um bocadinho da minha visão sobre o aquecimento no clarinete. Gostava de me focar primeiro em dois aspectos, que são a procura e o descobrimento. Eu falo disto porque eu acho que é bastante importante nós procurarmos diferentes exercícios, quando estamos a aquecer, procurar diferentes coisas, para depois descobrirmos se esses exercícios se adequam à nossa forma de tocar e se nos ajudam a fazer as coisas de melhor forma. Focando-me nisso, algo que eu costumo fazer é ouvir outros colegas a tocar. E eu, quando falo em outros colegas a tocar, não falo apenas de clarinetistas, falo de outros instrumentistas também, flauta, pianistas, cantores. E depois, muitas vezes, decido copiar alguns dos exercícios de aquecimento que os ouço fazer. E depois, às vezes, funcionam, às vezes são interessantes, outras vezes nem por isso e decido não repetir. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço, que gosto bastante de fazer, focando um bocadinho mais nos exercícios de técnica, eu gosto de tocar o método de Taffanel para flauta, que tem bastantes exercícios de técnica, e eu regularmente faço alguns deles. Outro método que eu também gosto de usar para outros instrumentos é o método do Anon, estudos virtuosos para piano, e costumo fazer alguns desses exercícios em escalas. Portanto, tento adaptar um bocadinho coisas que vou recolhendo daqui e dali e também de outros clarinetistas e depois vou tentando adaptar ao meu estudo e ver se realmente funcionam para mim ou não. Antes de eu começar a tocar, algo que eu faço é alguns alongamentos. Uma das coisas que eu gosto de fazer é basicamente apertar assim ao longo do braço enquanto mexo os dedos, tentando sentir os tendões ao longo do braço, ir apertando, ir procurando libertar um pouco da tensão acumulada. Este exercício é um exercício que eu recomendo vocês fazerem antes e também depois de tocar. Se calhar até é um exercício que vale a pena fazer depois de um dia de trabalho ou de estudo, em especial depois de tocarmos coisas bastante técnicas. Acho que este exercício é bastante bom para aliviar um pouco a tensão acumulada. Depois alguns alongamentos, algo deste género, assim. Procurar alongar aqui o nosso pescoço também e perco algum tempo a fazer alguns destes exercícios. Depois, ainda sem o clarinete, algo que eu gosto bastante de fazer são alguns exercícios de respiração. E eu faço estes exercícios porque eu acho que a forma de nós tocarmos o clarinete tem muito a ver com o que os cantores também fazem, com como eles cantam. E então eu tento aquecer um pouco o nosso sistema respiratório, os pulmões e também a nossa garganta e a nossa língua. Algo que eu gosto de fazer, há dois exercícios que eu gosto bastante de fazer. O primeiro deles é basicamente um faz de conta. Eu faço de conta que estou a tocar clarinete, mas não estou. Faço de conta que tenho clarinete na boca. Tento fazer algo aqui na boca que seja, na embocadura, que seja algo similar ao que eu fosse fazer se estivesse a tocar o clarinete. E depois inspiro e progressivamente deito o ar para fora. Sempre com bastante atenção a usar o nosso suporte, a usar o nosso diafragma. E faço isto algumas vezes. Depois o outro exercício é basicamente uma variação deste, mas tento-me focar um bocadinho mais na língua. O que eu faço é basicamente a mesma coisa, mas tento colocar a língua mais perto do céu da boca. E vou obter um som mais ou menos como este. E faço isto algumas vezes. O último exercício é uma variação deste. É basicamente a mesma coisa, mas vou flutuando a língua dentro da boca para obter diferentes sons, uma coisa deste género. E eu faço isto porque quando nós tocamos o clarinete, a nossa garganta e a nossa língua naturalmente mexem. Então o que eu estou a tentar fazer aqui é ativar um bocado esse sistema
acordar um bocado a língua, a garganta, os nossos pulmões, que depois a mim me permitem começar a tocar. Uma última coisa acerca destes 3 exercícios que eu acabei de dar é que eu, em especial, gosto bastante deles porque eu moro aqui em Los Angeles e o tráfego aqui é bastante mau. E uma viagem que por vezes demora 10 minutos, em determinados dias pode demorar 1h30. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que vamos ter um certo tempo para aquecer ou para nos prepararmos antes de um ensaio ou algo do género e não temos esse tempo. Então este exercício é algo que eu posso fazer, por exemplo, dentro do carro e que, para mim, ajuda-me a ficar um pouco mais perto do que é o ideal de estar a sentir-me confortável e depois de ter feito um bom aquecimento para começar a tocar. Para mim estes exercícios ajudam muito. Em especial numa situação aqui como é Los Angeles. Depois então começo por fazer alguns exercícios com o clarinete. E começo esses exercícios com notas longas, que acho que são indispensáveis, absolutamente indispensáveis quando tocamos o clarinete. Eu gosto de fazer as notas longas com um metrónomo. E eu digo isto porque eu acho que é importante quando nós fazemos notas longas, quando nós fazemos o aquecimento, a fazer as coisas de forma bastante progressiva e sem forçar, que é para evitarmos qualquer tipo de lesões. Algo que eu reparei ao longo dos anos é que o meu corpo não está como eu gostaria, não se sente como eu gostaria para tocar clarinete todos os dias. Por vezes eu sinto-me melhor, por vezes sinto-me um bocadinho pior. E quando eu faço as notas longas com o metrónomo, consigo perceber se estou num dia bom ou num dia menos bom. Porque eu normalmente, a maior parte das vezes, consigo fazer notas longas, 4 notas de cada vez, 4 tempos de cada nota, a 60 no metrónomo. E depois, existem algumas vezes em que eu faço e estou bastante confortável, a maior parte das vezes, e existem alguns dias em que não me sinto tão confortável. E então sei que tenho de ter um pouco mais de cuidado com o meu aquecimento, para não forçar, para evitar lesões no futuro. E depois a outra coisa que eu gosto de fazer é fazer o meu aquecimento de forma progressiva. Ou seja, primeiro algum aquecimento físico, depois notas longas, depois às vezes faço diferentes variações nas notas longas, eu por vezes faço notas longas em escalas maiores, escalas menores, cromáticas, escalas de tons inteiros, depende. Eu sou uma pessoa que me aborreço bastante rápido e então procuro fazer coisas diferentes para me manter entretido durante o meu aquecimento. Depois de fazer as notas longas, às vezes também faço notas longas com crescendos e diminuendos. Depois, às vezes, faço exercícios com intervalos, exercícios de extensão sonora e de flexibilidade. E depois, então, a escala. E vou falar um bocadinho, para terminar o meu vídeo, sobre a forma como eu faço a escala. Eu, quando faço uma escala, eu tento fazer a escala sempre com uma ideia musical. Pensar no início, no meio e no fim. Pensar sempre numa espécie de arco. E depois há bastantes formas de se fazer uma escala. Existem pessoas que gostam de fazer a escala e parar nas oitavas. Algo deste género. Existem pessoas que gostam de simplesmente correr a escala. E depois eu faço o meu exercício de forma um bocadinho diferente. O que eu gosto de fazer primeiro é tocar a escala bastante devagar, uma nota de cada vez, e eu tento procurar um ar constante, o tal arco, uma ideia musical, e depois também focar-me, tocar as notas, nota igual a nota, basicamente. Algo deste género. Depois vou para baixo. E depois então de fazer este exercício, toco a escala, corro a escala. E a forma como eu gosto de fazer é tocar uma nota longa no início da escala, procurar uma facilidade de emissão sonora, de emissão do som, procurar um ar constante, procurar o melhor tipo de som possível nesse dia e depois então correr a escala, algo deste género.
E depois posso fazer outros exercícios. Eu gosto bastante de fazer exercícios de técnica na escala, tocar a escala por 4 notas. Terceiras. Terceiras dobradas. E depois também mudar articulações. E depois faço alguns dos exercícios que vos falei anteriormente, do ANON, Estudos Virtuosos para Piano. Faço alguns desses exercícios na minha escala. Por exemplo, ou e vou fazendo assim este tipo de exercícios. Depois, entretanto, arpejos e depois, como disse, progressivamente faço as coisas de forma lenta, progressivamente ficarem mais rápidas e mais técnicas. Depois, entretanto, posso fazer outros exercícios de técnica e depois, entretanto, continuo o meu estudo com outras coisas. Bem, espero que tenham gostado, espero que vos tenha podido ajudar e dar algumas ideias para aquecimentos nestes dias. Espero muito honestamente que nos possamos encontrar noutra altura, um bocadinho mais feliz. Gostaria de terminar este vídeo por outra vez agradecer ao convite do projeto InMusic e desejar-vos a todos um resto de uma boa semana. Um abraço.